Olá a todos, sejam bem-vindos. Na unidade 5, iremos estudar como se dá a organização histológica de todos os tecidos que ocorrem no interior dos órgãos do vegetal. E ao final dessa unidade, você será capaz de diferenciar um caule de uma raiz, o caule de uma folha e assim de outras partes do corpo do vegetal. A raiz é um órgão subterrâneo principalmente, e ele está relacionado com a fixação e a sustentação do corpo do vegetal no substrato. E outra função muito importante também desempenhada pelas raízes é a nutrição e a entrada de água e sais minerais no corpo do vegetal. Como que esse processo se dá? A entrada de água e minerais ela se dá através de uma zona chamada zona pilífera, que é uma região repleta de pequenos tricomas que ocorrem próximo da região apical da raiz. O transporte da água no interior da raiz ele ele entra na raiz pela zona pilífera, alcançando uma região chamada endoderme. Na endoderme ocorre uma seleção daquilo que irá alcançar o tecido condutor do vegetal, alcançando as porções aéreas posteriormente. O caule, por sua vez, é um órgão que é principalmente aéreo. Ele está, na maior parte das vezes, relacionado com as porções acima do substrato no vegetal. O caule ele apresenta na sua estruturação algumas variações com relação à estrutura da raiz. O caule costuma apresentar uma medula parenquimática, característica que a raiz não apresentava. Ele costuma apresentar um córtex com células parenquimáticas relacionadas com a fotossíntese, características essas que a raiz não apresenta. E dentre as estruturas vegetativas do corpo vegetal, nos resta agora interpretarmos a folha. A folha é aquela unidade que, na maior parte das vezes no vegetal, ela está relacionada com os eventos de fotossíntese. Então, ela costuma ser verde, tem uma superfície laminada, tá? E repleta sobre a sua superfície estão inúmeros estômatos. Outra característica muito interessante nas folhas está relacionada com o seu mesofilo. Esse mesofilo ele pode ser distinto, diferente, de acordo com o grupo de plantas que ele ocorre. Nós podemos ter mesofilos com dois tipos de células com diferente disposição, com diferente morfologia, que seria um mesofilo do tipo heterogêneo, que é o que ocorre na maior parte das eudicotiledôneas. Enquanto que nós podemos ter um mesofilo na qual nós não temos uma distinção morfológica bem marcada nas suas células, que é o tipo de mesofilo o mesofilo do tipo homogêneo. E ele é muito comum nas monocotiledôneas. Bem, uma vez que nós vimos os principais órgãos vegetativos do corpo do vegetal, começando pela raiz, caule e folha, nós temos uma compreensão inicial de como que é o organismo, qual que é a estrutura do organismo vegetal como um todo. E na unidade seguinte nós iremos estudar como os vegetais se reproduzem e como que são as suas estruturas reprodutivas do tipo flor, fruto e semente. Até breve na nossa próxima unidade.